A sala de jantar da fazenda Santa Cecília reluzia à luz de dezenas de velas de cera de carnaúba, refletidas na prataria polida e nas taças de cristal importado. O coronel Firmino de Almeida, um homem corpulento de bigodes vastos e olhar severo, sentava-se, à cabeceira como um rei, em seu trono. Ao seu lado direito, encolhida em um vestido de seda verde que parecia engoli-la, estava Francisca. Aos 28 anos, ela já havia ultrapassado a idade que a sociedade da época considerava ideal para o casamento. Seus traços eram fortes, o nariz aquilino e os olhos profundos, características que fugiam da delicadeza de porcelana que os homens da região buscavam. Mas o que mais incomodava o coronel não era apenas a aparência da filha, mas o silêncio constrangedor que ela carregava consigo naquela noite. O convidado era o filho de um barão vizinho, um jovem endividado que buscava um dote gordo. O coronel Firmino, desesperado para se livrar do fardo que considerava ser sua filha, havia prometido terras e cabeças de gado. O jovem, no entanto, mal conseguia esconder o desdém. Ele olhava para Francisca com uma mistura de pena e repulsa, respondendo às tentativas de conversa do coronel com monossílabos secos. Francisca, percebendo a humilhação pairando no ar, como uma nuvem tóxica, manteve a cabeça baixa, fixando o olhar no prato de porcelana pintada à mão. Ela sentia o calor subir pelo pescoço, não de timidez, mas de uma raiva contida, fermentada por anos de rejeição paterna. Quando a sobremesa foi servida, doces de compota, feitos pelas escravas da cozinha, menos o jovem pretendente, limpou a garganta e, com uma audácia que gelou o sangue do coronel, levantou-se. Coronel Firmino, agradeço o jantar e a generosa oferta, disse ele, alisando o colete, mas temo que nem todo o ouro de Minas Gerais faria este arranjo funcionar. A sua filha, bem, ela tem o espírito de uma freira e a estampa de uma governanta. Não serve para ser a baronesa que minha família espera. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Francisca fechou os olhos, esperando o grito do pai. O coronel não gritou de imediato. Ele ficou vermelho, as veias do pescoço pulsando violentamente. Quando o convidado saiu, apressado, a fúria de Firmino explodiu, não contra o rapaz, mas contra Francisca. Ele atirou a taça de vinho na parede, estilhaçando-a. Você é uma maldição, rugiu ele, avançando sobre a filha que permanecia imóvel. Gastei fortunas em vestidos, em joias, em professores, e você continua sendo essa criatura, sem graça. Essa titia que envergonha meu nome. Se não serve para casar, não serve para viver nesta casa como uma dama. A sentença estava lançada, e a crueldade que viria a seguir superaria qualquer pesadelo que Francisca já tivesse sonhado. A manhã seguinte na fazenda Santa Cecília amanheceu cinzenta, com uma neblina baixa cobrindo os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Dentro da casa grande, o clima era ainda mais pesado do que o tempo lá fora. Francisca não havia dormido, passando a noite em claro, soluçando baixinho em seu quarto, temendo o que o amanhecer traria. Ela conhecia o temperamento do pai. Ele era um homem que não aceitava falhas, e a existência solteira de Francisca era para ele a maior falha de sua vida. O som das botas pesadas do coronel no corredor de madeira fez o coração dela disparar. A porta se abriu com um estrondo, sem batidas prévias. Firmino entrou, acompanhado pelo feitor, um homem de dentes podres e chicote enrolado na cintura. Francisca levantou-se da cama, puxando o robe para se cobrir. Tremendo. Arrume suas coisas, ordenou o coronel, sua voz fria e desprovida de qualquer afeto paternal. Mas não as sedas, nem os sapatos de verniz. Pegue o que for simples. A partir de hoje, você não dorme mais sob este teto. Francisca piscou,
confusa. Papai, para onde o senhor vai me mandar? Para um convento? Ela quase sentiu alívio com a ideia. Um convento seria um refúgio de paz, longe da ira dele. O coronel soltou uma risada seca e cruel. Deus não a quer, e eu não vou pagar para as freiras te sustentarem. Você vai aprender o seu lugar. Ele se aproximou, segurando o queixo dela com força bruta. Você é feia demais para o marido, mas talvez sirva para entender o que é a vida dura. Você vai dormir na senzala dos homens. Francisca sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Papai, não. Por misericórdia! Ela gritou, caindo de joelhos. A senzala era o lugar mais temido. Um barracão escuro e insalubre, onde os escravizados eram trancafiados à noite. Colocar uma mulher branca, filha do Senhor, naquele lugar, especificamente, na ala dos homens, era uma sentença de morte social e moral, uma humilhação suprema, pensada para quebrar-la secá-los de cama. Levante-se, ordenou ele. O feitor, sob o comando do olhar do coronel, agarrou Francisca pelo braço. Ela foi arrastada pelos corredores da casa onde cresceu, passando pelas criadas, que desviavam o olhar, chorando em silêncio. Ao sair para o terreiro, a luz do dia feriu seus olhos. Ela foi levada através da terra batida, sujando seus pés descalços, enquanto os trabalhadores do campo paravam para assistir a cena inacreditável. O coronel caminhava atrás, implacável. Ao chegarem diante da porta pesada de madeira e ferro da senzala, o cheiro de suor, terra e sofrimento a atingiu. À noite, você entra. De dia, trabalha na horta. Se tentar fugir, eu mando os cães, sentenciou Firmino, virando as costas e deixando a filha jogada na poeira. Diante do abismo que ele mesmo criara, o sol se pôs, tingindo o céu de um vermelho sangue que parecia pressagiar o tormento de Francisca. Quando o sino tocou, anunciando o recolhimento dos escravizados, o feitor veio buscá-la na horta, onde ela passara o dia sentada sob o sol, com as mãos brancas e macias, agora arranhadas e sujas de terra. Ela estava exausta, faminta e, acima de tudo, aterrorizada. Foi empurrada para dentro do grande barracão de pedra e a porta se fechou com um estrondo metálico, seguido pelo som da chave girando na fechadura. A escuridão era quase total, quebrada apenas por frestas minúsculas nas paredes altas e pela brasa de uma pequena fogueira no centro do chão batido. O cheiro era forte, uma mistura de humanidade confinada e fumaça, mas curiosamente, não havia o caos que o pai descrevera. Havia silêncio. Dezenas de olhos a observavam da penumbra. Homens cansados, com as costas marcadas pelo trabalho e pelo chicote, olhavam para a filha do senhor ali, jogada entre eles como um animal indesejado. Francisca recuou até encostar na parede fria, abraçando os próprios joelhos, esperando o pior. Ela tremia convulsivamente, o medo paralisando seus pulmões. Foi então que um homem se levantou do meio do grupo. Ele era alto, com a pele retinta e uma postura que, mesmo na escravidão, denotava uma nobreza antiga. Não precisa temer, sinhá, disse ele. A voz era grave, mas calma, desprovida da agressividade que ela esperava. Ele se chamava Bento. Aqui ninguém vai lhe fazer mal. O coronel pode ser um demônio, mas nós não somos. Bento retirou uma manta rústica de palha e tecido grosseiro que usava e a estendeu no chão, num canto mais afastado e limpo. Pode se deitar aqui. Ninguém vai se aproximar. Francisca olhou para ele, incrédula. Ela fora ensinada a vida inteira que aqueles homens eram selvagens, perigosos, desprovidos de alma. No entanto, ali estava ela, sendo tratada com uma dignidade que seu próprio pai lhe negara. Os outros homens murmuravam, mas obedeciam à liderança silenciosa de Bento. Eles compartilharam o pouco de comida que tinham, um pedaço de broa de milho e água, menos oferecendo a ela
a primeira porção. Francisca comeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando o sal do choro com o gosto seco do milho. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora, ela não dormiu, mas observou. Viu homens cuidando das feridas, uns dos outros. Ouviu sussurros de orações em línguas que ela desconhecia e percebeu, pela primeira vez, que a senzala dos homens abrigava mais humanidade do que a casa grande repleta de luxos e cristais. O medo começou a dar lugar a uma estranha e dolorosa compreensão da realidade. Uma semana havia se passado desde que Francisca fora banida para a senzala. A rotina brutal imposta pelo pai tinha o objetivo de destruí-la, mas estava causando um efeito oposto e inesperado. Estava fortalecendo-a. De dia, sob o sol escaldante, ela capinava a horta. No início, suas mãos sangraram e sua pele queimou até descascar, mas logo se formaram calos. Ela parou de chorar na frente do feitor, mantendo o queixo erguido mesmo quando ele cuspia no chão perto de seus pés. Mas era noite, na senzala, que a verdadeira transformação acontecia. O que o coronel Firmino via como um castigo, Francisca começou a ver como um aprendizado sobre o mundo real. A barreira do medo havia se dissolvido. Bento, o homem que a acolhera na primeira noite, tornara-se seu protetor e guia. Ele contava histórias de sua terra natal, de reis e rainhas guerreiras, de deuses que habitavam os rios e as florestas. Francisca ouvia, fascinada. Ela, que sempre fora considerada feia e desinteressante pelos padrões da corte, descobriu que para Bento e os outros, ela era alguém que sabia ouvir. Eles não viam seu nariz aquilino ou sua falta de modos delicados. Viam uma mulher que sofria uma injustiça semelhante à deles, ainda que em grau diferente. A solidariedade na dor criou uma ponte entre dois mundos que jamais deveriam se tocar. Certa noite, um dos homens mais jovens adoeceu com febre alta. Ele gemia e tremia no chão de terra, sem acesso a médicos ou remédios. Os homens estavam desesperados. Francisca lembrou-se das lições que tivera, escondida, com uma velha ama de leite sobre ervas. Eu preciso de água quente e daquelas folhas que crescem perto do riacho, ela disse, assumindo o controle pela primeira vez. Bento conseguiu contrabandear as ervas através de uma fresta na parede, com a ajuda de uma escrava da cozinha. Francisca passou a noite inteira colocando compressas na testa do rapaz, cuidando dele como uma mãe. Pela manhã, a febre havia baixado. O olhar de gratidão que Bento lhe lançou fez o coração de Francisca bater de uma forma que nenhum pretendente jamais conseguira provocar. Ela percebeu que as máscaras sociais haviam caído. Ali dentro, ela não era a filha feia do coronel. Ela era Francisca, uma mulher capaz de curar e de resistir. E Bento não era apenas uma peça de propriedade do pai. Era um homem sábio, forte e gentil. O coronel, em sua tentativa de humilhá-la, havia, inadvertidamente, lhe dado uma família e um propósito. Mas esse novo equilíbrio era frágil e perigoso, e os muros da senzala tinham ouvidos. O tempo na fazenda parecia se arrastar sob o calor tropical. Mas para a Francisca, as noites passavam voando. Ela e Bento haviam desenvolvido uma linguagem própria, feita de olhares discretos e sussurros no canto do barracão, enquanto os outros dormiam. A atração entre eles não nascera da beleza física ou da conveniência, mas da admiração mútua e da resistência compartilhada. Bento via em Francisca uma força que ela mesma desconhecia, e Francisca via em Bento a liberdade que sua alma ansiava. Ele a ensinou a ver as estrelas pelas frestas do telhado e a identificar o canto dos pássaros noturnos, coisas que ela jamais notara de sua janela no quarto luxuoso. "Por que você não foge, Bento?" ela perguntou uma noite, tocando levemente a mão calejada dele. O toque foi elétrico, proibido, perigoso. Bento suspirou, o olhar pesado. A liberdade sem destino é apenas outra forma de morte. Sim,
E agora tenho outro motivo para ficar. Ele olhou profundamente nos olhos dela. E Francisca sentiu o rubor subir às faces. Não de vergonha, mas do desejo. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu bonita. Não a beleza das bonecas de porcelana que o pai desejava, mas uma beleza crua, real, de mulher. Não me chame de sinhá, ela sussurrou, apertando a mão dele. Aqui dentro. Sou apenas Francisca. Naquele momento, as barreiras sociais ruíram completamente. Bento acariciou o rosto dela, traçando a linha de seu queixo, e a beijou. Foi um beijo sutil, carregado de medo e urgência, mas que selou um pacto silencioso entre eles. Eles sabiam que estavam brincando com fogo. Se o coronel descobrisse, a morte de Bento seria certa e lenta, e o destino de Francisca seria talvez um hospício ou um confinamento perpétuo. Mas o amor, nascido na lama e na escuridão, era mais forte do que o medo do chicote. Eles começaram a sonhar juntos. Bento falava de um quilombo lendário, escondido nas montanhas distantes, onde negros e brancos renegados viviam em paz. Lá, ninguém se importa com o nome do seu pai ou com a cor da minha pele, dizia ele. Francisca agarrava-se a essa esperança como um náufrago a uma tábua. A ideia de fugir, que antes parecia impossível, agora se tornava a única opção viável. Ela não podia mais voltar a ser a filha submissa, e não podia suportar a ideia de ver Bento sofrer nas mãos de seu pai. O plano começou a ser traçado, desenhado, na poeira do chão da senzala, sob a luz fraca da lua. O segredo, por mais bem guardado que fosse, era uma vela acesa em um paiol de pólvora. A mudança no comportamento de Francisca não passou despercebida. Durante o dia na horta, ela não parecia mais abatida. Havia um brilho em seus olhos, uma altivez em sua postura que irritava o feitor. E havia os olhares, um capataz observador, buscando favores do coronel. Notou a troca de olhares entre a filha do patrão e o escravo Bento durante a distribuição da água. A suspeita foi plantada como uma erva daninha na mente do coronel Firmino. Numa tarde chuvosa, o coronel chamou o capataz ao seu escritório. Que você viu? Perguntou Firmino, girando um copo de cachaça nas mãos. Vi intimidade, coronel. Mais do que devia ter. Ela não o trata como escravo. E ele a olha como se fosse homem dela. O copo estalou na mão do coronel, o vidro cortando sua palma, mas ele não sentiu a dor. A fúria cega tomou conta de seus sentidos. A ideia de que sua filha, seu sangue, havia se rebaixado a se envolver com o escravo era a desonra final, pior do que a feiura ou a solteirice. Era uma mancha que só podia ser lavada com sangue. Naquela noite, a rotina foi quebrada. Em vez de trancar a senzala e ir embora, o feitor e mais 4 homens armados invadiram o local com tochas. A luz repentina acordou a todos. Francisca e Bento estavam sentados próximos, conversando baixo. Ao verem as luzes, afastaram-se num pulo. Mas já era tarde. O coronel entrou logo atrás, com o rosto transtornado pelo ódio. "Sua meretriz imunda!" gritou ele para a filha. "Eu te coloquei aqui para aprender vergonha, e você se tornou uma cadela." Francisca se colocou na frente de Bento, abrindo os braços. "A culpa é sua, pai. O Senhor me jogou aqui. O Senhor criou isso." O tapa que recebeu foi tão forte que a jogou no chão. Bento tentou avançar para defendê-la, mas foi imediatamente imobilizado pelos capatazes e golpeado na cabeça com a coronha de uma garrucha. Ele caiu, o sangue escorrendo pelo rosto. "Amarrem esse cão no tronco", ordenou o coronel. "Ele vai servir de exemplo para quem ousa tocar no que é meu. E você, Francisca, você vai assistir a tudo." O terror tomou conta do ambiente. A descoberta do amor proibido transformara a senzala, que virara um lar, em um palco de execução. O pátio da fazenda foi iluminado por fogueiras.
Todos os escravizados foram obrigados a sair e assistir. Bento foi amarrado ao tronco, suas costas nuas expostas à noite fria. Francisca foi segurada por 2 homens, forçada a manter os olhos abertos. Ela gritava, implorava, prometia fazer qualquer coisa, casar com qualquer velho, ir para qualquer convento. Mas o coronel estava surdo. Ele pegou o chicote das mãos do feitor. Eu mesmo farei isso, disse Firmino, com uma voz gelada, para lavar a minha honra. Quando o primeiro golpe estalou, cortando a pele de Bento, Francisca sentiu como se tivesse sido nela. Bento, porém, não gritou. Ele mordeu os lábios até sangrar, mantendo os olhos fixos em Francisca. Ele estava resistindo por ela, para mostrar que o espírito dele não pertencia ao coronel. Aquele ato de desafio silencioso enfureceu ainda mais Firmino, que batia com mais força e descontrole. A cada golpe, algo morria dentro de Francisca. O medo, o respeito filial, a esperança de perdão. No lugar, nascia um ódio frio e calculista. De repente, Francisca parou de gritar. Ela relaxou o corpo nos braços dos homens que a seguravam, o que os fez afrouxar o aperto. Surpresos, ela olhou para o lado e viu uma pá de ferro esquecida perto da horta, a poucos metros de distância. A fúria do Paiú deixara cego para tudo, exceto para o sangue nas costas de Bento. Num movimento súbito e desesperado, alimentado pela adrenalina, Francisca mordeu a mão de um dos guardas, libertou-se e correu, não na direção do pai, mas na direção da pá. O coronel ergueu o braço para mais um golpe, mas parou ao ouvir o grito dos capatazes. Ele se virou a tempo de ver a filha, com o vestido rasgado e os cabelos desgrenhados, segurando a pá como uma arma de guerra. Pare! Ela rugiu, com uma voz que não parecia sua. Se tocar nele mais uma vez, eu juro por Deus que mato o senhor enquanto dorme. O choque paralisou a todos. A filha feia, a titia, a rejeitada, havia se transformado em uma fúria. O coronel hesitou, vendo nos olhos da filha não a submissão, mas a promessa de uma vingança real. Aquele momento de hesitação foi tudo o que o destino precisava. O que o destino precisava. O caos estourou, aproveitando a distração do coronel e o choque dos capatazes. Os outros escravizados, inspirados pela coragem de Francisca e pela resistência de Bento, reagiram. Não foi uma rebelião planejada, mas uma explosão de instinto de sobrevivência. Alguém derrubou uma tocha e um monte de feno seco. O fogo alastros rapidamente, criando uma barreira de fumaça e confusão. No meio do tumulto, Francisca correu até o tronco. Com mãos trêmulas, mas ágeis, desatou os nós que prendiam Bento, que mal conseguia ficar em pé. Apoie-se em mim, disse ela, colocando o braço dele sobre seus ombros. O peso dele era imenso, mas a força dela parecia ter triplicado. Eles correram em direção à mata fechada, que circundava a fazenda, guiados apenas pela luz do incêndio que começava a consumir o paiol e ameaçava a casa grande. Gritos de ordem do coronel ecoavam atrás deles. Tiros de garrucha foram disparados a esmo, cortando as folhas das árvores, mas a escuridão da floresta os acolheu como uma mãe protege seus filhos. Eles caminharam a noite inteira, sem parar, ignorando a dor, a fome e o cansaço. Francisca, a mulher que antes não caminhava sem sapatos de seda, agora desbravava a mata virgem, guiando o homem que amava. Quando o sol nasceu, eles estavam longe, no alto de uma colina, olhando para trás. Ao longe, uma coluna de fumaça preta subia de onde um dia fora a fazenda Santa Cecília. Bento, ferido, mas vivo, olhou para Francisca. Ela estava suja, com cortes no rosto, o vestido em frangalhos. Você salvou minha vida, Francisca, sussurrou ele. Ela sorriu, e naquele sorriso não havia vestígio da mulher amargurada que o pai tentara destruir. Não, Bento,
Nós salvamos um ao outro. Eles viraram as costas para o passado e começaram a descer a encosta, em direção às montanhas onde o quilombo lendário esperava. Francisca não era mais a filha do coronel, nem a solteirona feia. Ela era uma mulher livre, que encontrou o amor e a força no lugar mais improvável do mundo. E o coronel Firmino, em sua casa grande, que agora cheirava a fumaça, ficaria apenas com suas pratas, seu orgulho ferido e a solidão eterna de um homem que nunca soube o que é amar.